Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro de estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Perturbações Espirituais, que é o terceiro livro da série Transição Planetária, e hoje nós vamos estudar o capítulo 3, Atendimento de Emergência. Nós queremos agradecer a participação de todos que participam aqui ao vivo, ou depois pelo canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Então, agora eu peço que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos para o nosso resumo, pequeno, hoje é bem pequenininho. O texto, então, devemos ir com um tempo menor. Eu já estudo 3, capítulo 3, atendimento de emergência. O paciente que está falando aqui é aquele do último capítulo, do capítulo 2, que entrou embriagado no instituto, né? Vocês devem lembrar, aí ele foi lá e conseguiram conter ele. Então, esse paciente foi conduzido ao lar pelos amigos que o trouxeram à reunião, que estavam tentando um socorro especializado, viram que aquilo não era coisa de doença física, né? Que foi até comentado no último capítulo, e aí eles vieram em busca de um socorro especializado, estavam vendo que tinha alguma coisa a mais ali. Antes deles saírem, o presidente da instituição recomendou que esse enfermo, né, esse embriagado, ele estava embriagado, retornasse à instituição a fim de receber esclarecimentos sobre a sua problemática, contudo, num estado de lucidez, que o capacitasse a entender a ocorrência perturbadora de caráter obsessivo. Então, tem que mandar trazer um dia que ele não esteja bêbado, né? Foi então que os amigos narraram que não era a primeira vez que acontecia, né? Não era episódio único, porém foram mais graves que nas vezes anteriores, atingindo o relacionamento familiar e social que se deteriorava cada dia mais. Então, eles se comprometeram a cooperar com o amigo e também eles irem junto, né? Quando levaram o amigo lá, a fim de entender melhor as propostas do Espiritismo. Então, nesse dia, por volta de 1 hora da madrugada seguinte, o nosso mentor, que é o Bezerra, quando ele fala do mentor, né, convidou-nos a visitar o indigitado espírito que se encontrava em recinto próprio, o espírito que estava obsediando esse homem que estava embriagado. Tá? Eles lembram que no capítulo anterior eles seguraram ele lá, né, deram um jeito de amansar ele, ele ficou dentro da instituição. Estava lá no recinto próprio, onde realizavam as atividades mediúnicas de socorro desobsessivo. Como ele ficou impossibilitado de evadir-se do local e dar vazão aos sentimentos agressivos, o doutor Bezerra solicitou ao irmão Elvídio, que é o mentor da casa, né, permissão para um atendimento especial ao enfermo espiritual, no que foi prontamente aceito. Então, eu sublinhei por quê? Porque nos comentários lá, o pessoal que escuta a live, né, eles falam que tudo sempre tem uma organização, tem um respeito, né? O doutor Bezerra, mesmo sendo um espírito de alto nível, né, super evoluído aí, ele solicita ao Elvídio, que é o que toma conta da casa, essa permissão. E esse atendimento, depois eu olhando aqui o texto, né, isso até eu que me alertei aqui, o atendimento especial é porque, na verdade, nós vamos ver que não teve nenhum médium. O doutor Bezerra vai conversar direto com ele. Dessa primeira vez que eu vejo nesses nossos estudos, que eles não vão necessitar de ter um médium para que um médium lá no plano espiritual, né, que a gente várias vezes já viu isso, tanto médium encarnado quanto médium desencarnado, para por onde o espírito fosse se comunicar. Ele não é um comunicante, ele está conversando. E também a caridade que o Miranda fala,
que o doutor Bezerra aqui vai tratar o enfermo espiritual. Não é nenhum obsessor, nenhum irmão, ele não coloca isso em caridade, né? Vê que considera como enfermo. Então, a gente tem que sempre olhar isso, né? Para esses irmãos desequilibrados, perturbados, são sempre enfermos. Então, vai começar. Aí o espírito estava vociferando, em estado de quase loucura, e aí Miranda fala, percebemos que se tratava de um hipnotizado por inclemente dominador de consciências no mais além. Então, ele tinha um chefe lá nas trevas que estava hipnotizando ele. O Hermânio, que está fazendo parte da equipe, né, aplicou energias vigorosas a fim de que se acalmasse, para que fosse possível um diálogo proveitoso. Diminuída a incidência hipnótica do agente dominador, ou seja, ele conseguiu cortar um pouco dessa ligação já com esse chefe das trevas lá, o enfermo espiritual pareceu recuperar a razão, sem mudar a atitude mental odienta. Aí Bezerra vai falar. Sabemos que você se encontra em grandes sofrimentos que o alucinam, induzindo-o a comportamentos injustificáveis, como utilizar-se do invigilante amigo que o trouxe até aqui com a expressa finalidade de provocar pânico e desconforto na reunião. Identificamos que o amigo é membro ativo da organização anticristã, que ora se esforça por gerar distúrbios entre os novos discípulos de Jesus afeiçoados à revelação espírita. Não nos surpreendeu, portanto, a sua intromissão na reunião, porque sabemos como a organização maléfica vem atacando os servidores do bem, eles que escorregam nos compromissos, deixando-se atrair pelas frivolidades e disputas inúteis por cargos e projeções enganosas. Acreditamos que os seus chefetes estão informados de que nos encontramos apostos para o serviço de preservação dos valores doutrinários e comportamentais na seara de Jesus. Sua atitude na reunião faz parte de um programa muito bem elaborado para desarticular o movimento que cresce e ampara os filhos do Calvário. Nada obstante, o Senhor, que vela por todos nós, estabeleceu critérios de defesa em benefício daqueles que lhe são fiéis, e foi possível impedir que se concretizassem os seus planos nefastos. Aí o visitante desencarnado mantinha-se silencioso, embora a expressão facial demonstrasse a revolta que exalava e o rancor de que se sentia possuído. Impossibilidade de reprimir por mais tempo a revolta que o asfixiava, ele bradou. Aí eu boto de entidade, né? É covardia o ato de aprisionar-me, de deter-me no intento que me trouxe aqui, sobre ordens superiores daqueles que governam muitas mentes e se preparam para o grande enfrentamento. Veremos quem será o vencedor. Se os hipócritas membros da aberrante farsa espírita ou aqueles veneráveis mantenedores da fé viva, herdada do passado histórico que nada pode destruir. Então, a gente vê como é que é a perturbação total, né? Que ele chama os espíritas de hipócritas, né? E ele fala que eles é que são mantenedores da fé viva, herdada do passado, que nada pode destruir. Aí Bezerra vai continuar conversando com ele. Os diretores espirituais da casa agredida não se comportaram de maneira covarde, porquanto foram vítimas da maneira indigna do caro amigo, que invadiu as fronteiras da instituição, utilizou-se de um pobre desequilibrado para intimidar a multidão, assustá-la e deixar a impressão de que a mensagem que aqui se vivencia é geradora de loucura, como se apregoava no passado. Os servidores de Jesus Cristo não operam a sós, sempre assistidos por aquele que lhes é o modelo superior. O amigo a que teve atrevimento de permitir-se o escândalo, sendo, portanto, impedido de executá-lo em totalidade, conforme o havia planejado. Mas o nosso objetivo não é a discussão inútil, e sim atender às suas dores e confortá-lo, resgatá-lo da situação vergonhosa em que se encontra para a liberdade que o Evangelho concede aos seus seguidores, conforme a promessa do Senhor de que na busca dessa verdade se encontra a legítima libertação. E aí a entidade vai ficar revoltada, né? Mas eu não necessito de sua ajuda nem a desejo. Sou livre e permito-me participar das hostes em que me encontro por vontade própria. Aí Bezerra fala, engana-se, meu amigo. Você, como outros membros da sombria organização, foram arrebatados no túmulo e submetidos aos métodos de lavagem cerebral e de dominação de cruéis verdugos da humanidade,
em regiões degradantes da erraticidade inferior, onde desafortunados antigos edificaram seu reino de terror. Então, ele fala aqui que, logo, muitos espíritos que estão nessa sintonia do mal, no túmulo já, então lá no corpo, né? Lembra que a gente viu alguns casos naqueles livros, que é porque os espíritos já estão ali do lado do corpo para puxar, né? Os desencarnados, para puxar aquele espírito que está se desligando, e eles tiram e já se submetem, levam para aquelas regiões das trevas, que a gente viu, aquela cidade da justiça também, e submetem eles a uma lavagem cerebral e com esses verdugos da humanidade, nessas regiões, né, de trevas que a gente conhece, onde eles construíram o reino de terror. Então, eles utilizam de métodos infames, submetem esses espíritos à hipnose ultrajante para roubar-lhes a vontade, ficam dementados, né, que a gente sabe, mediante a qual eles anulam o discernimento e tornam os verdadeiros sonâmbulos sob comando hediondo. E ele está explicando para esse espírito que ele estava a mesma coisa, né? Mas ele não acredita, lógico. Ele diz, não concordo com a informação, porque eu tenho lucidez para fazer aquilo que me parece melhor, e a cuja tarefa me entrego com alegria, como vingo-me dos males que me foram impostos pelos traidores do verdadeiro evangelho. E a Bezerra continua. Lamentamos informá-lo que essas não são suas reflexões, senão o reflexo das ideias que lhe foram impostas. Nosso maior anseio, porém, é auxiliá-lo na conquista da harmonia interior e da paz, porque o mal nunca pode ser instrumento de saúde ou de bem-estar. O irmão encontra-se vencido pelas energias deletérias dos seus manipuladores. Desconhecedor da paz interna, acostuma-se às sensações fortes do ódio e às emoções desnaturadas da amargura, envenenando-se com os tóxicos emitidos pela própria mente em desalinho. Veja o estado deplorável em que se encontra, suas vestes, sua aparência, seu desequilíbrio emocional, e logo constatará que não passa de um autômato comandado à distância. Jesus o aguarda, a fim de proporcionar-lhe a consciência de si, a opção lúcida para a vida plena. E aí o Espírito fala, não insista nessa argumentação estúpida, porque mais me provoca a animosidade. Tanto detesto o seu Jesus quanto a sua imposição, e sou obrigado a ouvi-lo sob sua dominação. Submetido estou agora, porque a minha vontade não é respeitada, sendo obrigado a escutar-lhe as alegações estúpidas. Aí Bezerra continua toda calma, né? Posso imaginar os seus sofrimentos. Em respeito, portanto, à lei de escolha, de liberdade e de consciência que vige no universo, concordo que o amigo possa partir sem qualquer impedimento de nossa parte. Permita-nos, então, orar com você. Aí o Espírito fala, não, eu detesto a prece e não tenho nenhum compromisso, nem com você, menos com ela. Aí Bezerra fala, mas serei eu a fazê-la e não um amigo, somente lhe solicito ouvi-la. E aí a entidade responde, não posso, a prece faz-me muito mal, porque me reconduz a situações que não desejo reviver. Aí Bezerra fala, essas situações referidas são as que antecederam a sua adesão compulsória ao comportamento atual, no qual foi necessário esquecer o passado de graves erros, mas também de momentos de amor e de esperança. Aí ele responde, não necessito nem de um nem de outro. Agasalho no coração a certeza da vitória sobre os inimigos e, portanto, a compensação que virá. Aí Bezerra fala, todavia, passado o momento eufórico do aparente êxito, qual a meta do viver? Já não tendo aqueles a quem você chama de inimigos, quais motivações experimentará para continuar suas lutas? Aí a gente pensa assim, qual será o sentido para a vida dele, né? Qual será o sentido para a sua vida? E a resposta é, isso não importa, pensarei depois. Aí Bezerra fala, agora é o seu momento. Apenas lhe peço um momento. E a gente vai dar uma paradinha, que eu vou falar aqui sobre as observações sobre a prece, né? E depois a gente continua. Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 4, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tivesse qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus
se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. No livro Nosso Lar também, tem um pedacinho que eles destacaram lá no estudo, do livro, no capítulo 8, Organização de Serviços. Aí eles vão falar, questão no Ministério do Auxílio. E aí quem está falando é o instrutor. Tudo que vemos, edifícios, casas residenciais, lá na cidade do Nosso Lar, representam instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, aqui nesse caso, a gente sempre, lendo em outros livros, né, já vimos falar que a gente vai escrever, eles vão escrevendo as peças, né, a pessoa deixa escrita, às vezes, na casa espírita, ou então eles têm aquilo da própria oração que a pessoa fez com tanta intenção, né, com aquele de coração mesmo, e aí eles vão selecionando essas preces e vão separando aquelas, né, de acordo com a tua vibração ali, né, que a pessoa também tem um merecimento, e vão separando para poder atender as preces. No livro Nas Fronteiras da Loucura, do Miranda também com o Divaldo Franco, capítulo 1, vai falar mais alguma coisa assim. Pessoas sinceramente afervoradas ao bem enviavam pedidos de ajuda, intercediam por familiares a um passo de tombarem nos aliciamentos extravagantes e fatais. Os seletores de preces facultavam as ligações com os núcleos superiores da vida, ao mesmo tempo intercambiando forças de auxílio aos orantes contritos, enquanto aparelhagens específicas acolhiam pensamentos e forças psíquicas, que se transformavam em agentes energéticos que irradiavam correntes diluentes das condensações deletérias. Então, aqui ele fala que também eles captam com alguns aparelhos os pensamentos e as forças psíquicas na hora da oração, né? E também essas seletores das preces que as pessoas fazem ligando, aí, no caso, tem o núcleo superior da vida que faz essa seleção também. Tem um local, tem até eu não procurei, não consegui achar uma figura que tem de algum desses livros aí que mostra eles fazendo a seleção lá da prece. Então, aqui tirei, só consegui acharessazinha aqui quando os espíritos, nossos benfeitores, vão até a nossa casa atendendo as preces, né? Que aí eles vão, nossos mentores, nossos, caso quer chamar protetor familiar, eles vão até lá já com a intenção de atender alguma prece ou dar uma força para a pessoa, né? Naquele momento, naquela situação ali de aflição. Então, agora nós vamos fazer os comentários desse trechinho. Podem falar. A prece é um alento, né? Eu acho que a prece, para mim, assim, eu estou muito angustiada, acontecendo alguma coisa, em tudo. A prece é um alento, sabe? Eu acho que é um consolo e me fortalece tanto, sabe? Que é meio angustiante, né? Já te falei das coisas que acontecem com a minha irmã, que ela, de vez em quando, ela é média de descarrega, ela pega determinadas coisas, assim, do nada, né? E a gente fica muito assustado. Mas aí a gente com prece, com orações e pedindo sempre, né? Pedindo sempre fortalecimento dos anjos da guarda e que os mentores espirituais afastem esses espíritos equivocados, porque eu não entendo até hoje, quer dizer, eu posso até entender, mas é porque você às vezes fica falando assim, mas aquela pessoa não merece estar com aquele negócio ali naquela hora, né? Porque a gente realmente não sabe o que aquela pessoa passou em outras vidas. Mas é tão angustiante quando você consegue. Eu não sei se vocês já visualizaram alguma vez, algum te passaram por alguma situação assim. É muito angustiante. E se não fosse a prece, se não fosse a força da oração, se não fosse a força da fé, pedindo para que aquilo tudo se afaste, que se dilua, que acabe, seria muito angustiante isso, sabe? Eu acho que realmente e a prece, e quando eu leio esse livro e vejo a maneira que o Bezerra de Menezes e os outros mentores
espíritos superiores, a gente, né, muito superiores, conseguem conversar e, mesmo assim, eles encaram, né, esses espíritos equivocados se encaram, mesmo assim, é exatamente isso que acontece. Eles, mesmo você fazendo oração, pedindo ali na hora, eles te encaram e falam, sabe? É de uma brutalidade, sabe? Que você não pode, você não imagina. E é muito assustador. Mas só com muita fé, realmente, sabe? Que a gente pede a Deus para que se afasta, para que se dilua e que vão embora. Não é fácil, não. Mas nada, eu aprendi que nada nessa vida a gente não se desfaz com pressa, com uma oração com fé, com fervor na oração. Tudo. Porque até quando você está incorporada, até o espírito que te incorpora, que te pede que as pessoas em volta orem, entendeu? Estejam orando. E é isso, gente. A prece é muito importante na vida. Muito, muito, muito mesmo. Sultânia, eu lembrei, você falando dos livros aí, eu lembrei do livro do Espírito Patrícia, Vivendo no Mundo dos Espíritos, que tem um capítulo que ela fala sobre as preces que chegam. É como se fosse uma central dos Correios, Ah, é de e lá eles mesmo. fazem... É lá que eu estava querendo lembrar. Ah, tá. É, porque eles fazem uma triagem, né, daquilo que é útil. Por exemplo, existem pedidos para o time de futebol e coisa e tal, então essas coisas não são assim tão importantes, né? E as outras e os outros pedidos, os pedidos mais relevantes e tal. Eu acho bem interessante. É como se fosse uma central dos Correios fazendo uma triagem para mandar para os setores os pedidos, né? É um capítulo enorme, ela fala, por isso que eu estava aqui assim, eu lembro direitinho desse relato, e foi lá mesmo, ela vai contando cada pedido, aí ela Sim. falava, aí perguntava para o instrutor, mas pedi isso aqui para ganhar o futebol, ou na loteria, aí ela vai fazendo vários questionamentos, é porque volta e meia eu estou escutando, quando eu ligo na rádio, está na novelinha, naquele audiobook do Violeta, no caso, Vivendo no Mundo dos Espíritos, né? E aí, para outro dia, passou esse capítulo, e aí eu falei, gente, qual foi o livro que detalhou isso? É esse mesmo, quem tiver o livro em casa, já leu ou não leu, vale a pena, porque vai colocar cada momento, como é que o pessoal fazia prece, até a gente do crime, né? A gente do crime lá pedindo para dar tudo certo no assalto. Aí você vê que é uma coisa que acontece mesmo. Né? Acontece mesmo. As pessoas falam, graças a Deus, gente que não está. Ou então fala, se Deus quiser, e quer fazer um negócio. Vai dar tudo certo, fulano vai se ferrar na vida se Deus quiser, ainda fala assim. A pessoa vai colocando umas... Então, assim, você vê que no texto, que só para a gente lembrar, quando está no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus já pedir que a gente venha né, para orar em secreto, significa você ficar concentrado, compenetrado nesse momento. Porque o que a oração faz? Ela vai nos ligar diretamente com a energia divina. Então, se você não tiver, dá para fazer em qualquer lugar, gente, porque eu também faço no ônibus, no metrô, é só naquele momentinho. Então, nem que seja por 10 segundos, você, né, vai fazendo aos pouquinhos, você tem que se conectar ali naquela hora. Então, energeticamente, você já está ligado naquela boa energia. E aí você começa a fazer, conversar, falar, ou seja lá, agradecer, começa né, com agradecimento e tudo. Então, fala antes que você for orar também, presta atenção, né? Você pode estar com a maior sinceridade, mas tu está com uma mágoa guardada, né? Uma raiva, não quer perdoar, então ele coloca antes de orar, se você tiver qualquer coisa contra alguém, perdoa. Já que essa prece, você se tiver, ela tem que partir de um coração purificado, de um sentimento que seja ligado à caridade. E ninguém que tem raiva e fica lá guardando mágoa e tudo, ela está ligada à caridade. Isso aí você já está fazendo mal para você mesmo, que dirá quando você irradia para o próximo. Então ele fala, né, pede isso aqui, fala que a gente tem que, não é pela quantidade de palavras, é pela sinceridade, ou seja, aquela coisa de coração, é o sentimento que a gente está, a intenção que você está fazendo a prece, né? E fala também aqui de um final com humildade, porque nessa hora você também
Tem aquela passagem, né, que fala, eu estou aqui rezando, não estou fazendo igual aquele publicano ali, né, que faz as coisas, e o Fariseu. fariseu lá se gabando, e aí Jesus fala, e o outro lá tá, eu sei que eu não sou merecedor, humilde, se colocando no seu lugar, né, porque ele cobrava os impostos, o publicano, e aí Jesus fala que a prece dele está valendo muito mais do que a do fariseu. Então ele fala, olha os seus defeitos, né? Porque senão você pode até estar fazendo oração, tudo, mas sempre, às vezes, se achando acima dos outros, tudo, gente, tudo vai contar, né? Vai pesar. Nós vamos botar na balança ali o que a gente não está conseguindo melhorar aqui agora, mas nem por isso vai desqualificar a nossa prece. Nós vamos tá valendo o que vale o coração, você pedindo por outras pessoas. Mas quanto mais a gente se encaixar nesses itens que fala aqui, nesse capítulo 27, pedir e obtereis, mais a gente consegue irradiar aquela vibração e consegue, inclusive, ter as preces sendo ouvidas, atendidas, né? Então, é assim. Eu lembro ainda da primeira vez que o João, lá do Lar de Teresa, ele falava da importância da gente fazer o Pai Nosso, mas desde que a gente não tivesse mágoa de ninguém, que a gente tivesse perdoado todo mundo, porque na prece você fala perdoar as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se a gente não perdoa as ofensas dos outros, como é que a gente quer ser perdoado? Então, não pode. Então, eu achava tão interessante. A primeira vez que eu vi isso do João, achei, meu Deus, é verdade. Quantas vezes a gente está, né, com tanta raiva de uma pessoa e ainda reza o Pai Nosso para passar a raiva. Não, mas não deixa de ter aquela raiva. Muito interessante. Essas orientações, como funcionam no nosso dia a dia. Porque, às vezes, a gente passa com isso e a gente não percebe essas coisas, não é, Su? A gente não percebe, entendeu? E quando as pessoas começam a clarear isso para a gente, aqui mesmo nas nossas orientações do livro que você vai falando, quantas coisas clareiam na vida da gente, né? É tão... A gente não para pensar, né? Porque depois você fazer A gente não para pensar. por lógica, né? Ser coerente com o que a gente estuda, a gente vai mas peraí, eu estou falando isso, mas isso aí é uma coisa que a gente só vê na hora também, né? Na prática. Mas até aqui estão falando só sobre isso, né? Porque tu vê que o espírito estava lá já aguardando no recinto, mas o que a gente comentou lá no começo, não foi necessário ter médium para ele, não foi feita uma reunião mediúnica com médiums para ter esse atendimento. O doutor Bezerra vai conversar com ele, conversa, ele está lá com raiva e tudo, e aí o Germano aplicou as energias nele para ele se acalmar um pouquinho e desligar a hipnose, porque essa hipnose fica acontecendo o tempo todo. Isso aí não é só de desencarnado com desencarnado, como nós já vimos que tem desencarnado com reencarnado. Aliás, a maioria, né, dessas obsessões muito, muito sérias tem essa hipnose. Então, mas, Su, isso aconteceu, você está falando que não houve uma reunião, mas já não era uma reunião, já não estava existindo. Não é. Isso aqui é depois, tanto que vai falar assim, por volta de 1h da madrugada, o Bezerra convidou eles para ir visitar o inditado. O espírito estava lá no centro espírita, aí ele fala que estava em recinto próprio, onde se realizavam as atividades mediúnicas. Ele estava nessa salinha. Mas não foi uma reunião. Ele fala que ele chamou para visitar. E aí o Bezerra começa a conversar com ele. Foi engraçado que depois, hoje que eu estava lendo assim, que eu falei, para parar, eu escutei a live com o pessoal, né? E eles alertaram com essa história do enfermo e tudo, mas quando eu li aqui, eu falei, não tem médium. Ele vai falar direto com o doutor Bezerra. Então, por isso que o doutor Bezerra me pediu permissão para um atendimento especial. Tudo bem que esse especial, toda hora ele fala em especial, mas foi realmente especial. Não foi reunião, não tinha médium algum, só tinha a equipe dele. É o Germano, é o Miranda, sempre tem mais um outro, já esqueci o nome daqueles outros médicos que estão acompanhando, que ele fala, convidou-nos. E aí a gente sabe que sempre é uma equipe, né? Se eu não me engano, eram 4. Tinha um doutor, tinha esse Germano, Miranda e mais um outro, sem ser o Bezerra, que fica na faixa de 5 espíritos. Mas eles estão ali, do lado. Então, assim, quem trabalhou agora foi o Germano, foi lá, acalmou ele.
mas não é uma reunião. Então, assim, não por nada, você podia ser, podia não ser. Mas interessante, que também pode conversar, né? Outro dia eu estava escutando também o pessoal comentando, o pessoal fica achando que como é que pode ter ficado na época da pandemia, que não tinha reunião de desobsessão, e como é que a vida fica sem a reunião de desobsessão feita pelos, né? A reunião mediúnica no centro. Aí eu falei, vai pensar que antes do espiritismo não tinha obsessão? Não tinha? Claro que sempre existiu. E sempre existiu reuniões de desobsessão no plano espiritual, com pessoas que nem sabiam que era médium, né? Eles aproveitavam essas pessoas que tinham já essa faculdade mediúnica e no sono levam, por isso que até comentaram lá, porque 1h da manhã, sempre de madrugada, claro, que é a hora que eles vão pegar os encarnados e vão levar, né, em desdobramento para participar por causa do choque anímico, que a gente sabe que tem que ter aquela energia que vai dar uma parada no espírito para ele diminuir aquela tensão, aquela raiva, ele vai começar a tomar consciência do estado dele, daí precisa de também estar passando por um encarnado, como também fazem com o desencarnado, que nós já vimos vários exemplos de médios desencarnados atendendo lá, e aí entra, se manifesta por um, dependendo do caso, como acontece nos estudos nossos de mediunidade também, eles sempre falam isso para a gente. Vamos trazer aqui, os mentores vão trazer espíritos que estão necessitando do choque anímico, ou de ter só de encostar no perispírito dos encarnados, eles já levam uma energia, né, para melhorar. Então, aquilo ali é um tratamento, sabe? Então, assim, isso aí também acontece lá, e pode ser. Nesse caso, ele falava com o próprio espírito sem precisar do médico para transmitir e informar. Isso. Porque a gente sempre vê que vem o espírito, eles estão falando que está vindo o espírito com forma de lobo, né? O rosto e aí ele só fala, geralmente, daqueles todos que a gente vê até hoje, quando ele encosta no outro médium, no médium. Aí ele vai, se transforma e faz o médium se levantar e coisa e tal. Eu estou reparando desses que... Eu sei que nos outros livros eu sei que tem assim, mas eu estou reparando, essa é a primeira vez dessa sequência da transição que a gente está vendo esse caso, de ele conversar direto com o espírito. Não precisou de fazer uma reunião mediúnica específica. Então, é um detalhe, né? Para a gente saber que existe também, né? Mas, então, é isso. Aí ele foi lá, falou, agora vamos ver o que ele quer, né? Porque ele pede para fazer a oração, e o espírito não quer, porque ele diz que quer se sentir mal, né? Mas aí Bezerra fala, mas mal por quê? Porque você vai voltar antes, né? Do seu comportamento agora, e também vai te lembrar momentos de amor e esperança, né? Que ele coloca. E aí ele, vou pensar nisso depois, coisa e tal. Aí o Bezerra pede um momento. E aí ele vai fazer a oração agora. Vamos continuar aqui, deixa eu botar no local, para a gente ver o que ele vai fazer. Como é que ele vai fazer a oração. Então, aí ele fala, agora esse é o momento, apenas lhe peço um momento, né? Foi assim, acabou que ficou desse mesmo jeito no livro, eu copiei. E aí o espírito começou a chorar de desespero, porque o diálogo, embora rápido, de alguma forma despertou-lhe impressões adormecidas no inconsciente, que o levaram às lágrimas. Aí ele já estava sentindo que o negócio ia pegar, né? Com a oração. Nesse momento, o Dr. Bezerra exorou a proteção de Jesus em favor do indigitado, emocionando-nos com a rogativa ungida de compreensão, piedade e espírito de misericórdia em seu benefício. Então, eles não colocam qual foi o que ele fez de oração nesse início aqui. Aí ele fala que, enquanto orava, uma suave claridade desceu sobre todos nós e uma onda de perfume proporcionou-nos emoções espirituais de alto teor. Aí eles vão passar as últimas palavras, que aí selava a rogativa com um apelo de compaixão. Aí Bezerra fala, sois o amor não amado, que o mundo não considerou, embora fosseis a luz do mundo e a porta de salvação. Assim, apiedai-vos do irmão que enlouqueceu em circunstâncias infelizes no passado e perdeu o rumo. Trazei-o de volta ao vosso rebanho, vós que nos ensinastes a deixar 99 ovelhas para ir em busca de apenas uma que se extraviou. Compadecei-vos de nosso irmão em desalinho, ajudai-o a despertar para a verdade e abençoai-nos a todos nós. Bom, a voz foi embargada pela emoção superior e o ambiente saturado de vibrações especiais. Nesse instante, adentrou-se um espírito em vestes franciscanas primitivas, aureolados de claridades sublimes, com as mãos estendidas, que se dirigiu ao invasor aturdido e disse-lhe, Giacomo, Jesus te espera desde há muito. Não fujas do aguilhão, nem abandones a tua cruz.
venho buscar-te em nome dele. Não recalcitres mais. Esse é o teu momento de libertação. Há quanto tempo aguardamos por essa oportunidade? E então, tomado de espanto, com os olhos excessivamente abertos e pranto volumoso e espontâneo, ele gritou. Aí no livro da Thay, ele gritando, falando em italiano, mas eu já botei só a tradução, ele fala: Umberto de Rivotorto, Deus te abençoe, muito obrigado. E atirou-se nos braços abertos dele, vertendo pranto renovador, que, à semelhança de uma cascata, havia rompido o dique que o continha e agora se espraiava. O visitante espiritual tomou nos braços o companheiro desmaiado, olhou-nos de maneira inesquecível e sorriu suavemente, um gesto de agradecimento sem palavras, que ficaria impresso em nosso ser para sempre. As vibrações que pairavam no ar eram sonoras, provenientes do mais alto, e não podíamos amainar os sentimentos de amor, respeito e gratidão àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Como Bezerra deveria saber, estava preparado para recepcionar o irmão Giacomo e devia conhecer-lhe a história, de modo a manter o diálogo memorável que foi estabelecido, culminando com a visita do bem-aventurado discípulo de São Francisco de Assis naqueles venturosos dias do passado. Então, a gente vê que também que nesse aqui a gente não for sabendo a história. Ele vai falar assim, bom, Miranda chega, né, à conclusão aqui. O Bezerra estava tudo certinho, fez aquela conversa inicial, já sabendo que como é que chama aqui? Humberto, né? O Humberto estava lá para poder segurar o Giacomo, então, aí ele conhecia a história, para a gente não fica sabendo, que geralmente conta, né, que fez isso, fez aquilo, por que ficou lá obsediando aquele cara, a gente não vai entender, não sei se vai aparecer depois, mas nesse capítulo aqui não falou nada, e aí Miranda termina o capítulo falando: somente a força do amor para conseguir o verdadeiro milagre da transformação do desvairado e facultar-lhe a oportunidade que vinha sendo adiada para a modificação interior. Então, aqui, nesse caso, o amor é do amigo, né? Pelo que a gente entende aqui, que não fala que é pai nem que é mãe. Então, esse capítulo ficou curto mesmo e com uma história assim, né, curiosa. A gente só vai ver mesmo que, novamente, só com a força do amor, tanto daquele que foi lá resgatar ele, quanto da caridade e da misericórdia do Bezerra, que sempre vai cuidar da pessoa com todo carinho, não vai lá ficar condenando, nem culpando, nem julgando a pessoa, ele sempre fala, ele falou, você está liberado aqui, tá, pode ir. Agora, também foi interessante que eles falaram muito lá sobre a história que ele fala, né, que reza pedindo a Jesus, que já que ele sempre fala para ir atrás, deixar as 99 ovelhas para ir em busca de apenas uma que se extraviou. E aí, nessa hora, a gente vê quão importante é a hora que a gente desperta, né? Nós estamos lá, uma de extraviado, e aí que a gente vê que foram lá buscar a gente, né? Então, assim, só isso aí já é uma importância tamanha, porque a pessoa fala, eu sou, né, pecador, eu faço tudo errado. A pessoa, às vezes, fica se culpando, se desqualificando. É muito mais intenso quando eles falam, resgatam uma pessoa que estava no erro. E ela estava no erro, ela acorda e sai do erro. Então, aquilo é tão mais importante, tão fantástico, mais do que um outro que está todo dia, já fazendo seu trabalhinho, né? Já vem seguido vamos dizer, numa rotina. Aquilo ali também é super importante. Mas aquele que sai do erro e consegue ser resgatado, eles têm um carinho especial. Jesus sempre fala isso. Tem um carinho especial, porque aquela pessoa conseguiu se superar, né? A hora que você se supera. E aí ele fala aqui na oração, né? Já que ele traz esse irmão de volta ao vosso rebanho. A sinceridade da oração, né? Exatamente. A sinceridade da oração, de escutar e se permitir isso, né? Então, e aí também o espírito também ouviu, né? Porque ele não queria escutar, só faltou fazer assim, não, eu quero ouvir. Ele não queria escutar a oração. E com a oração, como ela muda, porque a gente já viu várias vezes, muda toda a atmosfera daquele local, e ele faz isso, então ele mesmo se encaixa ali, né? Eu sou uma ovelha que extraviou. A gente nem sabe o que ele é, não dá para perceber se já foi, porque ele diz que está fazendo parte da verdadeira religião, né? da coisa de Deus, mas é aquela visão deturpada, né? A realidade deturpada. Então, é um capítulo pequeno, né? Agora vocês vão comentar o resto, porque realmente a gente não tem nem muito conteúdo. O conteúdo foi algumas diferenças
que a gente vê aí agora, né, do finalzinho, e ele sendo resgatado também, sendo levado, e no caso é esse espírito que veio e leva ele nos braços. Não é nem foi o grupo de Miranda, tanto, várias coisas diferentes, né? Porque geralmente a pessoa vai, aí, às vezes a mãe leva e tudo mais, a mãe dá uma carinhada, e aí eu te falo, e o espírito foi levado para o local de auxílio. Aqui dá a entender que quem levou foi esse espírito mesmo. Talvez fosse um religioso, né? Extraviado, que vai ser levado para um local também onde estão outros irmãos que podem atender ele, né? Lógico, aí é o franciscano aí, né? Então, o que vocês acharam? Eu acho bonito, né, Su, que a espiritualidade não dá ponto sem nó, né? Que o tempo todo o doutor Bezerra já sabia mais ou menos o que ia acontecer, que ele ia, né, restaurar aquele espírito, né? Tanto que ele fala, não, você está livre, você pode sair, eu só quero que você escute a prece. Então, ele assim, ele sabe que através da prece vai modificar o espírito. E quando ele vê o amigo franciscano, né, isso que é o mais bonito, né? Que a espiritualidade toca no cerne do ser, né? Traz uma pessoa com memória afetiva dele, né, para justamente restaurar ele, né? Que o doutor Bezerra, sei lá, podia fazer passes no espírito, né, tentar ele mesmo restaurar o espírito, mas você vê como a providência divina é sábia. Não, pega um amigo, um familiar querido, né, para restaurar o espírito. Acho isso sensacional, né? Da gente... Para que ele mesmo faça aquela mudança interior. Porque o que você falou, podia dar um monte de passe, podia botar... E tanto que ele fala para ele, você está livre. E aí ele ficou naquela, mas ao mesmo tempo que ele falou que está livre, ele já estava falando, vou orar com você. Ele falou, mas eu não quero oração, eu não vou orar. Mas aí ele fala, o Bezerra fala, não, então serei eu a fazê-la, e não o amigo. Somente se lhe solicito ouvi-la. Ouvi-la. Só pede que ele ouça. E nem isso ele queria, porque sabia que aquilo ia, né, perturbar ele. Eu acredito que seja algum religioso, porque uma coisa tão, né, focada nisso, e também vem o outro, que era um diácono, né? Então deve ter sido um religioso que desvirtuou, por isso que ele não queria nem ouvir. Mas é emocionante a situação que você fala, assim, né? Porque ele já sabia, então ele deixou, foi comendo pelas beiradas, né? Deixou ele lá, por conta da cabeça dele mesmo. Ele teria que entender que ele estava, né, que ele ia modificar. E o doutor Bezerra, né, sabiamente conduzindo ali, né, o trabalho, né, o espírito. Não, só escuta, só escuta, né? Tipo, não foge, né, da luz, fica aqui. Muito Já legal. teve um outro capítulo que a gente também viu que o Bezerra fala para ele assim, que ele fala, mas eu estou aqui, estou preso, e aí ele fala assim, não, eu estou aqui, vocês estão me fazendo fora do livre-arbítrio e estão me obrigando, né? E ele fala assim, não, você que invadiu a casa primeiro, lembra? Já teve um pouco, não foi nenhum. Está hipnotizando ele. Então, não, assim, o espírito reclama, a entidade, que ela está ali presa, que eles estão indo contra, que ele tem direito de ficar livre por causa do livre-arbítrio. E aí o Bezerra fala assim, olha só, mas você que começou, você que entrou e invadiu. Teve no finalzinho daquele livro que nós estávamos vendo, Amanhecer da Nova Era, logo nos últimos capítulos, teve um desses que invadiu, acho que foi até com bêbado também, não sei, não lembram? E aí ele fala assim para ele, mas você que invadiu a casa. Então ele faz a mesma coisa aqui, porque ele fala, você veio me aprisionar, me deter aqui, eu estou sob ordens superiores da turma das trevas, né? Mas aí você vem me aprisionar. Aí ele fala assim, olha, você que não se comportou de maneira digna. Então veio aqui, invadiu a fronteira da instituição, então ele consegue mostrar para o espírito que ele não está contra, eles não estão fazendo nada contra a lei de Deus, né? Contra o livre-arbítrio, nada. Ele que começou fazendo uma coisa errada e ele teve aquela história de ação e reação, a consequência dele. Ele entrou invadindo, agora eles vão fazer uma coisa, conversar com ele, fazer com que ele escute, e aí ele vai, né? Devagarzinho conversando. Mas sim, lógico, né? Isso aí foi um espírito calmo, né? Porque também não demorou muito tempo. O Fernando falou que a conversa foi rápida, e o capítulo também, né? Mas, assim, dá para aprender bastante coisa, né? E a imagem, o que vocês acham aí de gente comentar? Principalmente sobre a oração, né? Isso. Como a Denise falou, a gente, quando cria esse hábito de rezar, né? A gente devagarzinho vai percebendo o quanto a oração nos traz autoconfiança, a gente não tem tanto medo e tanta insegurança, porque a oração ela, diária, né?
ela vai transformando você, é uma coisa sutil, né? E devagarzinho é que você vai percebendo o quanto ela é poderosa, né? Uma oração simples, singela. Você vai pegar um trechinho do Evangelho, lê, faz uma oração, agradece só. Fala com Deus, né? E todo dia fazendo isso, você percebe que você não tem medo das coisas, não tem insegurança. Por mais que tenha problemas, por mais que a gente vai enfrentar, tem um problema aqui e ali para enfrentar, e por mais que ele seja grave, a autoconfiança, não é a autoconfiança, não, é a confiança em Deus. Ela Isso. é tão forte, tão firme, que você, apesar daquela situação terrível que você eventualmente esteja passando, você confia em Deus absolutamente. E aquela situação, como você não se desequilibra, você não se desarmoniza interiormente por conta da confiança em Deus, você continua rezando, pedindo a Deus para solucionar, achar uma saída e tal, as coisas vão fluindo e a solução chega. É diferente de quando a gente não tem essa confiança, porque isso, na verdade, é a fé, né? Então, quando você não tem essa fé, essa coisa fortalecida dentro de você, você se desespera, aí nada, você não consegue resolver nada, você não vê saída, né? Então, a oração ela tem um poder muito transformador, né? Muito que nos fortalece muito. Eu tive essa experiência, né, na vida, até por uma questão assim, que não estava nem imaginando, por conta da época do auge da pandemia, né? E nós todos isolados, e aí eu resolvi, eu, minha irmã, minha prima, minha tia, a gente resolveu fazer orações por vídeo todos os dias, e a gente faz até hoje. Aí aquilo, por quê? Porque eu morava sozinha, então aquilo também me abateu todo mundo, né? Todo mundo ficou um pouco apreensivo, triste, por conta de tudo que estava acontecendo. E aí o contato, a gente precisava ter aquele contato, falar com a família e tal, e a gente resolveu fazer isso através das orações diárias, né? No mesmo horário a gente se ligava, se falava, tal, fazia oração. Gente, todo mundo se transformou. Todo mundo, de alguma É como maneira. se você ouvisse assim, ó, calma, tudo vai, tudo passa, né? Isso, Tudo passa, né? exatamente. Se mantenha em oração que também vai passar, né? Confiando, né? É isso. Foi isso, essas coisas são muito legais e a gente nem imaginava, né, que teria essa transformação, né, tão boa. Então, eu sempre digo, gente, vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar. A situação não está legal? Gente, para tudo, vamos fazer uma prece, Uhum. porque pode não acontecer de imediato, porque a gente tem mania ainda, né? Aqueles resquícios do passado, de achar que tudo tem que ser resolvido na base do milagre. E não é. A gente vai ter que se esforçar para transformar. E até porque Mas, o tempo de Deus não é o nosso, né, ô pois é, Maria? Sabe? Não é o nosso. A gente quer tudo imediatamente, tudo é é, imediato para a que gente. é, que é um milagre, né? Não rola assim, né? Então quando a coisa está esquisita, vamos parar tudo, vamos rezar. E uma hora, no momento certo, vai chegar uma solução, né, para as coisas. É isso, gente. A oração é tudo de bom. E essa questão que eu ia até fazer um comentário aqui rapidinho, que eu sei que está na hora já de encerrar, o comentário que eu ia fazer a Cedo respeito ainda. Pode desse comentar, ainda está cedo. tá? A respeito desse espírito, né, revoltado. Se nós pararmos para pensar, é porque a gente está vendo a gente está presenciando uma história, né? Vamos dizer que a gente estivesse ali naquela situação de uma pessoa desencarnada, né? De um espírito, mas aquela revolta, aquele sentimento, a gente vê todo dia nas pessoas encarnadas. Então, quando você vê uma pessoa recusar, eu já presenciei isso, pessoas que revoltadas com Deus, com Jesus,
Mas por quê, né? Se você for parar para ouvir a história daquela pessoa, você vai entender por que aquela pessoa chegou àquele ponto, né? No caso desse irmão, provavelmente, como você falou, né, Sultânia, que ele era da Inquisição, né? Provavelmente, daquele tempo da Inquisição. E muitos espíritos desencarnaram mal nessa situação, né? Foram queimados na fogueira e todos aqueles horrores que foram praticados naquela época em nome, entre aspas, né, de Jesus, né? A gente não está nem muito longe, Carlinha. Quando você está distribuindo comida na rua, e às vezes você fala assim, "Ó, posso te oferecer uma comidinha? Posso. Você quer fazer uma oração comigo? Não, isso não. Uhum, uhum. Por quê, né? Aí você fica pensando, mas por quê? Não, tem uns que aceitam, outros nem pensar. Porque por conta é tanto horror que as pessoas presenciam, inclusive em nome de Jesus, até hoje, né? Eu costumo dizer que se Jesus estivesse aqui entre nós hoje, nas mesmas circunstâncias, a gente teria crucificado ele de novo. Porque ele não é o Messias, ele não é o Filho de Deus. As pessoas estão muito duras, né? E céticas, né? Contudo, frias. Então, essas coisas que você vê, esse comportamento do espírito, né, naquela situação, é muito comum. Aí você está falando, Denise, que tem gente que não quer rezar, mas é provavelmente por conta dessa coisa de ficar vendo tanta hipocrisia, tanta gente usando o nome de Deus em vão, né? Usando lá o termo católico, usando o nome de Deus em vão, gente, para justificar Verdade, fazendo coisas orações, horrorosas, né? Carlas, e tendo atitudes que um cristão não teria. Exato. Entendeu? Eu acho que é isso. Exatamente. Porque a prática tem que ser condizente com aquilo que a gente prega, né? Então, é por isso que existe ainda muitas almas revoltadas. A gente precisa se transformar, né? Voltamos à história, né, de sempre, né? A reforma interior. É isso aí, gente. E lembrando que nós estamos passando, Miranda já fala há muitos anos, uma obsessão coletiva. Então, muita gente que abre a brecha da sintonia com qualquer pensamento negativo, pessimista, ou de mágoa, de raiva, indignação, irritação, qualquer coisa que não faz bem, a gente sempre comenta aqui, que ninguém acorda, eu estou tão feliz que eu acordei indignado hoje, ninguém, todos esses sentimentos são negativos, não trazem nenhuma vibração boa para você e nem atrai espírito que esteja nessa boa vibração. Os espíritos que vêm são aqueles que estão na mesma sintonia de pessimismo, de raiva, de irritação, de revolta. Então, isso é que é o mais importante, que a gente tem que manter o pensamento, a história do pensamento. Eu até comentei num estudo que eu fiz, que fala assim, vigie os pensamentos. Eles estão de acordo com a lei de Deus? Que a gente pode vigiar o pensamento, mas o que eu tenho que ver em relação ao pensamento? Eles estão de acordo com a lei de Deus? E o que é a lei de Deus? É todo aquele roteiro que Jesus passou para a gente. Se tiver de acordo, muito legal. Agora, se não estão de acordo, vamos trocar. E orar a todo momento, que aí você pelo menos tenta se equilibrar. Eu estou saindo do caminho, aí faz uma oração para voltar, que a oração te fortalece, ela outra vez te dá uma limpada na consciência, porque aí você começa a fazer aquela vibração e você se conecta. Aí você abre um canal para que os espíritos bons, nossos protetores, qualquer espírito que esteja, né, querendo nos ajudar, ele consiga enviar a mensagem e a gente ficar, como eu falo, ser dócil àquele conselho. Tem até a pré-oração que está no livro do Evangelho, fala que possamos ser dóceis aos vossos conselhos, porque nós não somos dóceis, nós somos revoltadinhos. Então, o Espírito nosso mentor está falando, o nosso anjo da guarda está falando, você está, nada disso, não é para ser assim, não. E aí, se você não estiver com essa conexão, abrindo o canal para você receber a inspiração, aí você recebe a inspiração, se você já está mais dócil, aí você escuta e pensa, começa a pensar. Agora, primeiro ver o que está pensando, para poder, depois, para a oração, ela não largar no caminho certo.
Então, é isso aí, é uma obsessão coletiva, muitas pessoas ligadas diretamente àqueles que estão... Porque tem vários tipos, né? Tem as influências que não é obsessão, que a gente fala, está influenciado por um espírito. Existe a influência, é quando Kardec fala lá, se os espíritos influenciam a nossa vida, sim, mais do que a gente imagina, mas influenciar não é obsediar, é diferente. Eles influenciam aqueles que nós estamos andando, aí estamos pensando mal, aí vem perto, ou você sai para poder fazer, né, excessos de bebidas e de qualquer outros excessos, né, dos vícios todos, também estão cheios desses espíritos. Então, estão nos influenciando, são os influenciadores, mas não são os digitais, né? Os influencers, mas é dos espirituais. Ou aqueles que são nossos obsessores, já de maneira diferente. Alguns estão ligados à nossa história, outros estão ligados à história da família, querem o nosso mal, ou querem o mal de alguém da família, ou de alguém que você está ajudando e não quer que você ajude, aí já vai te dando as tropeçanças, vai andando na rua, vai tropeçando, e aí tem aqueles que têm raiva de você. Então, a obsessão é coletiva, tá? Em todos os recantos tem, e nosso pensamento é que vai trazer isso para a gente ou não. É um imã, nós somos aquele que fica o tempo todo puxando. Você está puxando as limalhas, e aquelas limalhas, de acordo com o que você está pensando, você está atraindo. Então, por isso a história do pensamento. E aí a gente sabe que já estamos nessa época, já sabe que os espíritos que estão revoltados querem pegar especialmente os espíritas, então nós temos que vigiar mesmo, então, o tempo todo. Isso aí a gente sabe, toda semana a gente comenta aqui, mas com a força da prece a gente segue, né? A prece nos ajuda muito, a oração, sempre. Né? E também lembrando sempre que a regra de ouro, né? A regra de ouro de Jesus, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Exato. Aí a gente pergunta assim, será que eu gostaria que fizesse isso comigo? Né? Exato. A primeira coisa que eu penso, quando eu fico muito zangada, será que eu gostaria que fizesse isso comigo? E será que é isso que Jesus faria? Mas eu peço desculpas. Que aí você tem que pensar, será que é isso que Jesus faria? Porque tem um monte de discurso aí que é falar, é assim, é que o nome de Deus fazia isso, mas Jesus não ia fazer nada do que estão falando. Então, a gente também tem que ter um pouquinho de coerência no pensamento racional, porque o nosso pensamento tem que ser racional, não ficar desequilibrado, como muitos estão aí, porque começa a colocar as palavras de Jesus que não tem nada a ver no discurso, e a gente sabe que não é isso que existe, né? Jesus estava sempre na paz, no amor, e nunca faria nenhuma atitude com qualquer sentimento e vibração negativa, ele não faria. Isso a gente tem certeza. Então, é só também pensar, Jesus faria isso? Aí eu estou pensando em fazer aqui agora? Não faria. Então, vou trocar de ideia. Né? Então, já está quase na hora da nossa oração também, então, já 20 para as 9. Alguém mais quer falar alguma coisa para a gente poder fechar? Carlinha vai fazer oração? Vamos lá. Cristo, nosso Senhor, agora que começamos a ver em espírito, guia-nos no caminho da verdade, para que a sombra da ilusão não mais nos envolva. Inclina-nos para o bem de que necessitamos e faze-nos conhecer os teus desígnios, a fim de que abracemos na vida o que seja melhor para nós. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Vou fazer mais um capítulo vencido. Até semana que vem vai ter, Su? Vamos, semana que vem, depois a gente dá uma parada entre Natal até o dia 10 de janeiro, que aí eu vou ficar aqui de férias, e aí as crianças. Na metade de janeiro a gente volta, tá? Semana que vem temos ainda, capítulo 4. Certo. Fiquem com Deus. Gente. Boa noite, gente. Obrigada, Obrigada, gente. Boa noite. Tchau.